Essa crise envolvendo os povos indígenas coloca o Bolsonaro no caminho de uma condenação internacional, porque a ONU quer acompanhar esse caso de perto, já que ela avisou ao longo dos últimos 4 anos várias vezes o governo Bolsonaro da crise que estava ocorrendo na região e Bolsonaro nada fez. Na verdade, ele fazia, ele mandava dinheiro para a região, que era desviado, não chegava para proteger os índios, enfraquecendo assim os nativos. E em paralelo, Bolsonaro e o general Augusto Heleno, que está desesperado com a situação, acabavam fomentando o garimpo ilegal para se beneficiarem da fraqueza dos povos da região. Por isso que a chance do Bolsonaro ser condenado é altíssima, ele é culpado por conta disso. E o governo Lula precisa aproveitar essa situação para empurrar esse caso para a comunidade internacional, enfraquecendo ainda mais o Bolsonaro. Na sua opinião, Lula deve forçar uma condenação de Bolsonaro na comunidade internacional? Bolsonaro ele é o culpado por tudo isso que está acontecendo, essa crise indígena? Deixe o seu like se você considera Bolsonaro culpado e se inscreva no canal. Nós temos que começar esse vídeo falando sobre o orçamento. Porque quando você começa a olhar o orçamento para a proteção dos povos Yanomamis ao longo desses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, o orçamento foi bilionário. E a maior parte do orçamento, para não dizer a totalidade, foi empregado. Então parece que o governo Bolsonaro ele agiu para a proteção dos povos indígenas, certo? Mas não. Porque apesar de todo o valor ter sido utilizado, ele foi mal empregado. Uma parte considerável, ou melhor, a organização que mais recebeu recursos do governo federal para atuar nas áreas Yanomamis foi uma ONG religiosa, uma ONG evangélica. E sabe o que ela fez? Embolsou o dinheiro e não mandou médicos, enfermeiros e agentes de saúde para a região. Eles ficaram 4 anos recebendo esse dinheiro e não mandavam nada. Ah, mas isso não é um problema do governo Bolsonaro. Claro que é um problema do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não fiscalizava a destinação do dinheiro. Então o que nós tínhamos? Um esquema muito bem armado do governo federal naquela região. O governo distribuía o dinheiro para parecer que estava protegendo os povos indígenas. Esse dinheiro não era revertido para o benefício dos indígenas. Eles ficavam enfraquecidos, fragilizados, como nós vimos e o que aconteceu, como foi o resultado agora. Enquanto isso, o governo fomentava o garimpo ilegal para que os garimpeiros ilegais legalizados pelo governo pudessem se aproveitar da fragilidade daquelas pessoas. Isso é um extermínio da população. E é por esse motivo que o general Augusto Heleno ele está desesperado, porque o general Augusto Heleno foi denunciado na PGR, porque ele há pouco tempo ele autorizou uma exploração de garimpo em uma área muito próxima às fronteiras Yanomamis. E nós sabemos que eles estão em uma situação de crise também por conta do garimpo e principalmente pelo mercúrio que contaminou as águas da região. Então há um esquema muito arquitetado e muito orquestrado envolvendo Bolsonaro, o governo federal, o general Augusto Heleno, garimpeiros, ONGs que pegavam dinheiro e não atuavam em defesa dos povos indígenas. Aí você vai falar assim, ora, mas como que o Bolsonaro vai fiscalizar tudo isso? Ele pode não saber, ele poderia não saber o que estava acontecendo. Poderia, mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, alertou o governo Bolsonaro várias vezes ao longo dos últimos anos da crise que estava acontecendo lá com os povos Yanomamis. Essa é uma informação trazida pelo Jamil Chad, colunista do UOL. E por conta da ONU ter avisado, alertado as autoridades nacionais, ela está olhando de perto, está acompanhando o caso e está muito preocupada com a situação, porque aquele povo ele pode ser completamente dizimado. É toda uma cultura que vai se perder. Ah, mas então por isso que eles são frágeis, eles precisam da proteção. Essa é a questão, e Bolsonaro não os protegeu. Bolsonaro queria tirá-los da frente para que os garimpeiros pudessem articular. E Bolsonaro foi alertado. Tanto é que foi alertado que o Ministério Público Federal deu um parecer falando que a situação com os povos Yanomamis tem tudo indica, que foi uma omissão por parte do Estado, ou seja, por parte do governo Bolsonaro. Bolsonaro se omitiu de livre e espontânea vontade, de modo deliberado, porque ele foi alertado e nada fez. E nós temos que lembrar que a atuação dele durante a pandemia com os povos indígenas, com os nativos, foi péssima. Inclusive ele foi denunciado no Tribunal Internacional e condenado no Tribunal Permanente dos Povos. Então a situação do Bolsonaro mostra que ele se movimenta para atacar os povos indígenas daquela região. Ah, mas a ONU mandou para outras autoridades. Calma lá.
porque tem outras denúncias feitas, porque a Articulação dos Povos Indígenas, que é uma organização aqui brasileira, ela fez 21 denúncias, no mínimo, para o governo federal, para as autoridades competentes, alertando casos de Yanomamis, e o Bolsonaro nada fez. Por isso, pessoal, é muito difícil falar que o Bolsonaro ele não é o culpado pelo que está acontecendo. Na minha opinião, ele é o culpado. E na sua? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E vendo essa situação, é óbvio que o caminho de Bolsonaro para uma condenação, ou pelo menos para um julgamento no Tribunal Penal Internacional, acaba sendo inevitável. O Tribunal Penal Internacional é o tribunal que fica em Haia e ele serve para julgar crimes contra a humanidade, quando os países dos réus não têm condições de julgar aquele réu. Porque ele é uma pessoa muito influente, o país está corrompido, então ele vai para o tribunal, que é um tribunal, podemos dizer, isento. E o Bolsonaro ele pode cair nesse tribunal porque o Paulo Capelli, do Metrópolis, veio com a informação que aquela quebra do supergrampo do Alexandre de Moraes, você sabe qual quebra é essa, não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser entender melhor, tem vídeo já no canal, link aqui no card. Ela está desesperando juízes e procuradores, porque eles podem ter tido contatos com os bolsonaristas. Então o nosso poder judiciário, ele pode estar muito corrompido com o bolsonarismo, tornando assim o processo do Bolsonaro algo enviesado. Há a necessidade, talvez, de levar o julgamento do Bolsonaro para a Haia, para ser um julgamento mais isento. E lá, pessoal, ele já está denunciado. Ele vai acabar sendo condenado. E é bom que ele seja condenado lá, porque ele já fica na Holanda. É um país maravilhoso, gosto muito, mas o problema pode ser deles. E o governo Lula tem que aproveitar essa possibilidade, essa oportunidade. O governo Lula não pode deixar passar. O governo Lula tem que se articular para empurrar essas denúncias do Bolsonaro para a comunidade internacional, mostrando todo o descaso de Bolsonaro com os povos nativos, com os povos amazônicos. Para exploração de madeira ilegal. Lembra que o Ricardo Salles, ele saiu do governo porque ele foi condenado por venda de madeira ilegal para os Estados Unidos? E também pelo que ele está fazendo com os povos originários. Isso é importante não somente para poder fazer justiça, mas do ponto de vista político. Porque quanto mais desgastado o Bolsonaro politicamente estiver, quanto mais preocupado com processos, mais desarticulada vai estar a oposição. Então o Lula tem que aproveitar esse momento para desgastar o Bolsonaro internacionalmente. E existe uma forma de fazer isso, pelo Tribunal Permanente dos Povos. O Bolsonaro, no ano passado, ele foi condenado no Tribunal Permanente dos Povos justamente pela sua atuação com os povos indígenas. O Tribunal Permanente dos Povos, eles não têm, é uma organização, tudo, não tem, é um valor simbólico a condenação, mas eles possuem contatos, é uma organização que possui um canal de comunicação com o Tribunal em Haia e com outras instâncias internacionais. Então o governo federal precisa utilizar esse caminho para poder condenar o Bolsonaro lá na frente e desgastar a imagem dele mais ainda na comunidade internacional. Para entender melhor essa condenação do Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos, já tem vídeo no canal, link aqui no card. Isso é importante, pessoal, porque o Alberto Bombig, do UOL, veio com a informação de que o Bolsonaro ele está derretendo. E a oposição não consegue se articular em torno do Bolsonaro porque ele está muito enfraquecido politicamente. Isso favorece o Lula a aprovar PECs e projetos que são essenciais para o governo. Então, quanto mais desgastado o Bolsonaro estiver, mais enfraquecida fica a oposição e mais fácil para o Lula aprovar as reformas que ele precisa à esquerda. Então esse é o caminho, essa é a hora que o Lula tem que aproveitar essa janela de oportunidade, porque pode ser que ela não volte a abrir, porque o momento que o Lula está tendo é um momento mágico, muito bom e especial diante da opinião pública. Já também comentei, link aqui no card. E o Bolsonaro, o que ele está fazendo? O Bolsonaro está obrigado a falar, mas ele não tem o que falar. A estratégia do Bolsonaro era ficar em silêncio até que o Lula começasse a ficar naturalmente desgastado. E aí ele poderia voltar para organizar a oposição. Mas ele não pode fazer isso. Ele teve que romper o silêncio. Porque essa situação envolvendo os povos Yanomamis, os povos indígenas, obrigou o Bolsonaro a se posicionar. E ele se posicionou de um jeito completamente tonto. Falou que isso é uma farsa da esquerda. Só que não tem como ele falar que foi uma farsa da esquerda, porque ele está sendo alertado desde 2020. Como que isso é uma farsa? Desde 2020 é uma farsa? Você não fez nada por isso? A ONU é uma farsa da esquerda? Então a desculpa que o Bolsonaro está dando é uma desculpa esfarrapada, porque ele já está querendo se vitimizar, ele já está querendo falar que ele é um perseguido, nesse caso que ele perseguiu as minorias. Bolsonaro, a sua batata soa, cara. É melhor você fugir mesmo, mas talvez nem no exterior você vai conseguir asilo.